Salve, salve, navegantes planetários! Eu sou Bru Buarque. E eu, Simone Sodré. E você está no Desmistifica Podcast, esse canal que vem para desvendar os mistérios do ser, apresentar e compartilhar com vocês ferramentas de autoconhecimento e trazer informações, né, que realmente transformam a vida de vocês na prática. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ativa o sininho e já deixa o seu like aí para dar uma força para a família Desmistifica, que você faz parte e é muito bem-vindo e bem-vinda. Então, nesse momento a gente vai para a vinheta e já voltamos. E o tema de hoje é comunicação não violenta. E para falar conosco sobre esse assunto que é tão importante nas nossas vidas, muda realidades, nós temos aqui hoje uma especialista em relacionamentos, uma facilitadora na comunicação não violenta e uma terapeuta holística. Seja muito bem-vinda, Sullivan. Eva, muito obrigada. Que delícia estar aqui. Bem-vinda, Bem-vinda. Eu que agradeço de estar aqui. A gente é um povo, né? Povo. Povo de novo. Eu ouvi o povo. Do outro podcast. Eu falei, somos um povo mesmo. Mas não nesse sentido que você falou. No sentido... Se vocês não entenderam a piada, gente, vamos lá, vamos assistir o podcast com o Roberto Struzani, falando sobre a consagração do ventre e o polvo. Mas Busquem ela lá. estava falando do polvo em outro sentido. Em outro. Que eu Agora falo a gente que vai a gente falar multi. uma outra perspectiva do polvo. Que é a parte de nós sermos multi, né? Cada vez mais isso tá entrando em voga, todo mundo tá se percebendo, não, pera, eu gosto de fazer isso, mas eu também posso fazer isso, a gente pode, hoje a gente tá no caminho do poder fazer coisas, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós, era uma formação e acabou. Verdade. E aquilo você vai fazer pro resto da sua vida. O pessoal entrava em crise, mas não podia muito entrar em crise. Olha que bonitinho, temos uma vida. Ela já veio aqui para trocar uma ideia com a gente. Mas é isso, né? A gente resume assim, mas são tantas coisas, né, Bru e Simone, que a gente faz. E a facilitação de CNV, né, de comunicação não violenta, veio no meio dessas águas. Isso que eu ia perguntar. Como é que você entrou nessa CNV? Comunicação não violenta. Como é que foi a entrada dessa? É uma prática? É uma filosofia? É uma teoria? Me explica direito o que seria isso e como você entrou nesse caminho. Vamos lá. A comunicação não violenta, eu gosto muito de contar a história da CNV. Ela nasceu ali com o Marshall Rosenberg, trouxe até aqui 2 livros para indicar depois pro pessoal, que esse aqui é o clássico, né? Todo mundo conhece. E esse é o senhor maravilhoso que eu não conheci, gostaria de ter conhecido, o Marshall, que trouxe na década de 60. Então, imagina a década de 60, o auge do fim ali da segregação racial nas universidades, e ele estava justamente trabalhando esse processo, né, de acabar ali com a segregação racial, já que algumas universidades iam unir ali todas as raças, né, então brancos e negros, e tinha os guetos, e tinha muita guerra, muito racismo. Então, ele começou a falar, poxa, ele como professor falou assim, a gente tem que ter alguma ferramenta para harmonizar isso aqui, para trabalhar essa comunicação, para trabalhar justamente esse momento, né, de fim de segregação racial. E aí o Marshall já era psicólogo, já vinha trabalhando ali com a psicologia humanista, Carl Rogers, né, essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, a teoria ali das necessidades, né, então temos a pirâmide das necessidades com a pirâmide de Maslow, muito conhecida e falada, né, trabalhada por aí também, psicólogo, e ele já tinha todos esses estudos e ele começou a trabalhar nessa ferramenta, surgindo a partir daí dessas filosofias, desses estudos, a comunicação não violenta. Então, é muito bonito, eu vou depois adentrar um pouco mais nesse tema, muito bonito todo o processo, a formação da CNV, e o que me chamou na CNV foi essa possibilidade de eu falar o que eu sinto e o que eu penso, sem necessariamente acusar o outro, e sem entrar no embate, e sem brigar. Sullivan, então é muito fácil? Não! Não é fácil. É desafiador.
Não gosto da palavra difícil, mas é desafiador. Sim. Porque exige da gente uma quebra de paradigmas, Total. um desapego da nossa linguagem. É um padrão, né? Exatamente. Eu ia falar, é uma desescolarização, Total. Exato. né, do que a gente tá como cultura, Sim. cultura dos nossos ancestrais, e Aham. enfim, o que é natural pra gente, a gente precisa desconstruir. Então, é quebrar um automático. Mas isso é interessante também, porque a gente sai de um padrão, de um modo automático, e a gente tá mais na presença, pra Mais gente poder consciente, né? praticar, né? Exatamente. Quando você fala presença, um dos estudos, né, que hoje, por exemplo, aqui no Brasil temos o Instituto do CNV, né, que eu gosto muito das meninas, inclusive fiz algumas formações com elas. Temos vários, assim, né? E um dos cursos que elas promovem é o Mindfulness, dentro da linguagem da comunicação não violenta. Eu falei, nossa, quando eu vi ali na grade esse curso, eu falei, caraca, meditação na comunicação. É extremamente necessário, porque é o estado de presença que faz com que você se conecte com o outro. O próprio Macho fala muito dessa questão da espiritualidade, de você se conectar com essa espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando religião, não estou falando, você tem que... Não, a espiritualidade, ela tem como base essa conexão, esse estado de presença, ponto. Você pode ser da religião que você quiser, mas se você estiver o tempo todo conectado, presente, você vai ter muito menos chance de machucar uma pessoa e você vai ter muito mais chance de se conectar com aquilo que está vivo em você. Isso é espiritualidade segundo o Macho. O que está vivo em mim agora? Nossa, eu estou sentindo aqui um incômodo. Por que eu sinto esse incômodo? Qual a necessidade que não está sendo atendida, né? Então, bom, enfim, voltando à sua pergunta, dentro desse processo todo, eu sempre observei na minha família uma comunicação muito violenta. E isso que você trouxe da desescolarização, justamente por quê? Porque como que a gente aprende, né? A gente aprende sobre esse método de punição e recompensa. Então, se eu não sou bom ou boa o suficiente para alguma coisa, eu vou ser punida. Agora, se eu fiz tudo certinho como a mamãe e o papai queria, eu vou ser recompensada. Cadê a minha verdade? Não existe. Eu preciso viver a verdade de outra pessoa para ser alguma coisa, para ser vista, para ser, né, pertencente. A gente aqui que é terapeuta sabe disso. Sim. Quantas pessoas que eu atendo que não chegam pra mim falando assim, nossa, eu não sei se eu sou boa, eu não sei se eu sou merecedora. Eu mesma, em muitos momentos, falo, será que eu mereço isso? Quando eu fui acessar era porque eu não estava atendendo ali as necessidades da minha mãe, dos meus pais como um todo. Entendi. Porque a gente cresce honrando essa verdade, né? E cresce pelo exemplo também, né? Que E a cresce. gente teve, que eu sempre falo que a gente não é que a gente culpa ou responsabiliza as gerações anteriores, porque elas já são 10%, 10 vezes melhoradas ao que elas tiveram, né? Exatamente. Mas mesmo assim, é uma consciência de quebrar um padrão. Porque muitas vezes a gente se comunica com as pessoas, eu brinco que assim, você tira a fita 31, usa a fita 29, você nem sabe, oi, bom dia, tudo bem? Se a pessoa falar, não tô bem, ela até te... Você não tá esperando, você tá esperando que ela responda, tudo bem, obrigado, né? Aquele meio padrão da conversa. Já Então tem você tira essa fita, né? Porque às vezes essa fita ela pode ser uma fita agressiva, agressora. Exatamente. Pois é, e nesse processo, né, justamente dessa questão agressora, dessa fita agressora, eu comecei a identificar, né, voltando até a sua pergunta, essa agressividade mesmo, né? Dentro da minha linguagem, dentro da minha fala, dentro da maneira como a minha família se comunica. Uma das coisas que a gente pouco fala dentro da comunicação é a questão da escuta, né? Por exemplo, uma das maiores agressões é a gente não escutar o outro. Na minha família ninguém se escuta. Sim. Um fala por cima do outro. E às vezes é uma coisa assim, bizarra. Você tá falando assim com a pessoa, vocês já viveram isso? Todo mundo que tá em casa já viveu isso. Tá falando com a pessoa aqui, a pessoa tá... Bonito aquele quadro, né? Nossa, interessante isso. Você tá... Pois é, o quadro é ótimo. E morreu o assunto. Não existe mais, né? Além disso, essa questão do tem que ser desse jeito, precisa ser assim. Nunca tem uma coisa do tipo, você vira pra pessoa e fala, então, eu não gostei disso que você fez. Não existe isso na nossa linguagem, na sociedade. É tipo, você é uma pessoa desorganizada, você é uma pessoa XYZ. O Macho traz até um exemplo num dos livros dele, que é Criando os Filhos, que ele fala sobre... E nos casais isso dá muito problema também, que é, por exemplo, ao invés de você chegar no quarto do seu filho, né? Então, sei lá, eu chego no quarto da minha filha, da Clara, e ao invés de virar e falar assim, nossa filha, eu tô percebendo que o teu quarto tá já há alguns dias desorganizado, você tá bem, tá acontecendo alguma coisa, vamos arrumar, né? É importante, você sabe que a mamãe gosta de organização, já falei pra você da importância da organização pelo Feng Shui, enfim, né? Você vai que vai. Não, o que a gente faz? Nossa, olha, Clara, como você é desorganizada, né, filha? Já reparou? Todo dia esse quarto acabou. Se ela arrumou esse quarto uma vez na vida dela, quando eu falar todo dia, ou seja, quando eu generalizar, a memória dela vai lá para 1830, no dia que ela arrumou esse quarto, ela vai falar, não, eu já arrumei esse quarto.
Porque quando você generaliza, quando você impõe uma coisa, você está trazendo o quê? O conceito da injustiça. E ninguém gosta de ser injustiçado. Então, toda generalização, ela é uma linguagem violenta, como várias outras coisas. Então, o macho ele começou a fazer esse estudo, né? Porque sempre foi assim, porque toda generalização é um problema. O tem que, né, que é uma coisa inquiridora. Você está impondo a pessoa. Impondo. Então, também é algo agressivo, também é algo que acessa ali o quê? O sistema de defesa da pessoa. Você está acessando o cérebro basal, né? Aquela parte do sistema límbico de luta e fuga. Automaticamente. Hoje a gente não está na floresta, mas as nossas relações, elas não remetem o tempo todo a esse processo. Porque se uma pessoa... Estado de alerta, né? Se uma pessoa, exatamente, se uma pessoa te desestabiliza, automaticamente você vai acessar essa parte do seu cérebro e você vai falar, não, peraí, preciso me defender. Coração acelera, taquicardia, medo, angústia, e aí você vai atacar, Porque você precisa, é instintivo, você precisa se defender. E a nossa linguagem é toda baseada nisso. Eu preciso defender meu ponto de vista, ela tá errada. E aí a gente vem com, ao invés de pontos, a gente vem com muros. E eu acho que o principal muro aqui é o julgamento. Sim. E é isso que o macho vem quebrar. Eu ia falar, quando você estava apontando, tem que ser assim, você é isso. Quando você generaliza, é o ego ali julgando, né, através de uma percepção muito limitada, né, do narrador sobre algo ou sobre alguém. E como a gente faz isso constantemente, né? Eu tava aqui na hora que você comentou, eu falei, eu me irrito muito quando as pessoas generalizam, sabe? Não, porque isso, não sei o quê. E eu acabei de abrir a fala e acabei de fazer isso. Não, porque como a gente faz isso? A louca, né? Tipo, porque normalmente também é aquilo que nos incomoda muito, né? Eu uso esse espelho e não sei se faz sentido, mas é aquilo que nos incomoda profundamente, essa reação muito instintiva, também é um lugar onde a gente pode olhar com muito amor, com muito carinho, mas que dá para ser também reconhecido sem precisar dessa agressão, sem precisar ser violento. Perfeito isso que você falou. Assim, Bruna, o que acontece, né? Isso é perfeito. Um dos principais, uma das bases da CNV é você olhar para a sua linguagem interna. A violência já está aí. A maneira como a gente se trata já é extremamente violenta. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que é pra mim? Ai, mas será que eu dou conta? Ai, mas será que... Ai, não sei se eu... Ai, eu tô bonita. Ai, mas eu tô meio gorda, hein? Ai, não sei o que lá, hein? Ah, mas eu não consigo. Ai, não é... Ah, não... A gente tá o tempo todo se punindo. A gente tá o tempo todo carregando esse lugar. Automaticamente, essa violência interna de não acolhimento, de culpa, a gente se culpa muito. O macho, ele tem uma fala dele, inclusive, muito boa, mas muito polêmica, que eu adoro. Eu, particularmente, gosto muito dessa fala dele. Ele não gosta do termo desculpa. Porque quando você fala desculpa pra uma pessoa, meu marido quer me matar. Ele fala, porque você não fala desculpa? Eu falo, eu sinto muito. Se eu erro, eu falo, sinto muito por isso, que acabou acontecendo, que eu falei. Mas porque o desculpa tira de mim essa culpa. É dele que veio... é do macho. Eu sabia a fonte. Eu falo, porque e quando você passa a culpa, né? Quando você desculpa, não sei se era o seu cumprimento, é porque eu fiquei muito emocionada de saber a fonte agora. Porque isso foi uma coisa que eu passei pro meu filho, que tem 9 anos. Eu falei, enquanto ele tá pedindo desculpa, ele vai continuar fazendo, porque ele só tá tirando a responsabilidade dele, né? E colocando no outro. Isso, então, tira de mim essa culpa. Exato. Não, eu não quero sua culpa, eu não quero tirar. Você precisa ter responsabilidade de ciência. Então, sinto muito isso. Eu trago pra mim. Mudou, né? Porque eu falo assim, isso não vai mais se repetir. Aí assim falou, tira o não também da frase, porque senão isso vai se repetir. É por conta da PNL, exatamente, da programação. E aí a gente vai programando de formas diferentes, né? Mas sim, o sinto muito, ele já quebra o desculpa, né? Já quebra. Mas não é todo mundo que tá pronto pra essa conversa. Essa conversa não é pra todo mundo. Porque tem gente que vai achar que isso é uma educação. Ai, não, porque a pessoa é importante. Tem uma ala aí da psicologia que fala, é importante que a pessoa sinta a culpa sim, porque isso, Ela fala assim, não, pera, calma. É importante que ela reconheça o erro pra ela aprender. Reconhecer. É diferente. Reconhecer é diferente de sentir culpa. Assumir responsabilidade. Exatamente. A Si falou, ela falou, não, antes de a gente assumir a responsabilidade, a gente precisa reconhecer. Reconhecer tem um caminho. Pra ação de fazer diferente. Exatamente. Porque aí cresce. Mas a gente tem muito uma fala de não, a culpa é importante. Não é, não. Não é. Porque pra você mim, carrega aquilo. Porque a culpa é a mesma coisa do julgamento no sentido de se eu me culpo, eu me julgo. Se eu me julgo, eu crio o quê? Um muro. E pra que você cria um muro? Pro aprendizado.
Eu tenho uma outra referência que eu gosto muito, eu sempre falo dele, do Joshua Davidson, no Psicologia da Alma. No Psicologia da Alma, ele fala uma coisa interessantíssima. Não existe pecado. Existem erros. E os erros são pérolas de sabedoria. É a mesma didática de pegue as pedras do seu caminho e construa um castelo. É a mesma coisa. Ao invés de, ai meu Deus, uma pedra, ai meu Deus, uma pedra. Ou tipo, ai, olha como eu fiz errado, olha como... Não, peraí, o que eu aprendi com isso aqui? Se você aprendeu na primeira vez, você passa de ano. É como uma matéria na sua escola. Você foi lá, não conseguiu aprender matemática. Vou repetir de ano. Mas você não vai repetir de ano para sempre. Em algum momento você vai aprender matemática, né? O que a gente faz? A gente não aprende nunca essa matéria. A gente está sempre, putz, olha o que eu fiz. Aí está sempre voltando para aquele passado e se punindo, e se culpando. E isso é extremamente violento. E quantas pessoas que estão em casa que estão aí, porque eu fiz isso, porque eu errei, por minha culpa, minha máxima culpa, que batem no peito aí, inclusive, nos dias de domingo, em lugares que não vou citar aqui. Não vou estar aqui. Pra isso não causar. Não vamos causar, mas repense aí essa batida no peito, né? Será que você precisa carregar esse peso pro resto da sua vida? Será que não chegou o momento de você olhar para isso com amor? Esse amor que tanto se fala em todas as religiões, ame ao próximo, só que esquece que Jesus falou, ame a Deus sobre todas as coisas, que é a sua consciência divina, e ao próximo como... A ti mesmo. Mas a gente esquece o ti mesmo. A gente só fica com o próximo. E aí a gente fica sempre buscando esse reconhecimento fora. O que na realidade... Tá dentro. Você não vai conseguir amar... O anjo que me assiste nesse momento, você não vai conseguir amar... Close! Você não vai conseguir amar o próximo se você não se amar. Sabe o que vai acontecer? Você vai servir, mas dentro de você vai estar sempre uma vozinha assim, mas não me reconheceu, né? Nossa, mas nem agradeceu, gente, o que eu fiz? Sim. Nossa, mas olha, eu fiz tanto por essa pessoa e ela nunca falou nada pra mim. Ai, olha, muita ingratidão nesse mundo. Mas será que você não tá se reconhecendo? Eu não tô falando pra você não fazer o bem. Olha bem o que eu tô falando. Só que antes de fazer lá fora, você precisa fazer dentro de você. Exatamente. Não tem jeito. Se a gente não se acolhe, se a gente não se ama, se a gente não se cuida, a gente não tem como cuidar do outro de forma real. Senão vai entrar o quê? Numa dependência emocional, numa codependência. Total. Em todos esses transtornos que a gente E aí vê por você acaba aceitando todo o julgamento de um parceiro. Isso. Você é muito chata, você é desleixada, você é gorda, você não sei o quê. Aí você começa a tentar agradar ao outro. Perfeito. E vai ser, mas peraí, se eu sou gorda e eu tô me sentindo bem assim, qual é o problema? Né? Então, assim, aí vem aquela coisa do querer se picotar para caber no mundo do outro. É o que mais sendo que, tem. na realidade, se você fosse mais gentil com você mesma, né? Mudasse a sua comunicação com você mesma, tudo ficaria diferente. Né? A sua vibração estaria numa frequência atraindo pessoas que te coloquem lá para cima, não com essa necessidade de aprovação, mas sim assim, daquele complemento. Você não é atrair, isso? né? Exato. Você faz essa polaridade de atração, né? Você Isso. para de ir buscar as migalhas. Exato. Né? E você começa a perfeito. atrair situações, né? E tudo vai ser um reflexo. Tem um ensinamento dos essênios, que é um ensinamento que você deve conhecer, que é as 7 relações essênias né, humanas. E falam que tudo é um espelho para que nós possamos aprender. As nossas relações são espelhos. Total. Tem muitos mestres assim que falam, os relacionamentos afetivos são aceleradores evolutivos. Então, não é à toa que a gente busca tanto essas relações. Elas ajudam a gente a trabalhar justamente todas as crenças e sombras e medos e aspectos que estão nos recônditos do nosso ser, que a gente herda a nível genético, do inconsciente coletivo e dentro de várias outras coisas. Então, o nosso parceiro, a nossa parceira está ali mostrando o tempo todo aquilo que eu não quero ver. Aquilo que você falou, nossa, eu acho que tem em mim ali esse lugar da generalização e eu não vejo. Então eu vejo um outro e me irrito. Sim, o outro está te mostrando. Por isso que o julgamento ele é extremamente nocivo. Ele cria um muro ao invés de... Tá, mas o que essa pessoa está me ensinando? Está me dando um ranço dessa pessoa, um ranço. Tem gente, que o santo não bate. Você fala, mas por que não bate esse santo? Não dá um ranço essa pessoa? Tá, o que ela está me mostrando que eu não estou querendo ver? Qual é a pérola de sabedoria que está por trás disso? E a CNV, voltando para a linha que o Macho trouxe, que ele criou, ela traz 4 componentes
que você pode ir seguindo, que vão ajudar você a trabalhar essa observação. Isso que eu ia te perguntar, como é que a gente faz? Eu tenho ranço da Sullivan, não aguento ficar no mesmo ambiente que ela. Não, e da própria comunicação E aí que é tem reativa, essas... né? Então... Porque né, eu fico pensando nisso, porque a consciência a gente tem, mas a questão da reação, quando você veja, já foi. Como que Já porque foi. A palavra, a comunicação é isso, né? Depois que ela saiu por aqui, treino. querida. É um treino, tanto que assim, você não vai encontrar uma formação em comunicação não violenta, Não existe. Se existir, tá errado. Não tem. Adoro! Não tem. Não me vem com, porque eu fiz uma formação, querida, não vai adiantar nada. O macho mesmo, se você for lá no Instituto CNVC, lá nos Estados Unidos, você adquire um certificado de 1 ano. E você tem que comprovar nesse 1 ano que você fez rodas de comunicação não violenta, você tem que comprovar que você está vivendo a CNV na tua vida, que você fala sobre CNV, que você exercita a CNV, porque a CNV ela é diário. Gente, o Marshall nos livros ele fala, naquele dia eu não estava de bom humor, eu estava mais reativo, então nesse momento que eu perdi a atenção, eu já estava discutindo com a pessoa. Eu precisei de 20 minutos, me recolhi, me conectei com as minhas necessidades, com as minhas feridas, voltei e comecei a usar a minha técnica. O cara que criou a técnica relata esses momentos da vida dele. Quem sou eu na fila do pão? Né? Entende? Então é prática, assim. A gente tem esse cerne, esse esqueleto que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, dentro desses 4, observação, sentimento, necessidade e pedido, a gente tem a CNV ativa e a CNV passiva. Então, digamos que na ativa é assim, eu vou falar alguma coisa pra você, Simone, que eu não gostei. Então, digamos que eu observei, vou dar exemplos bem bobos, tá, gente? Mas é assim, eu observei que você, sei lá, pegou um copo pra mim com água que não tá gelada. Isso me deixou profundamente chateada. Entendeu? É mentira, gente, eu tô só usando um exemplo torpe. Mas é isso, me deixou, sei lá, triste, eu me senti desmerecida, sei lá, qualquer coisa assim. Ainda tem essas coisas da linguagem mais aprofundada, mas eu vou só pra vocês entenderem. Então, ao invés de eu falar assim, nossa, Simone, você não gosta de mim mesmo, né? Você me deu uma água aqui, ó, quente, nada a ver. Não tá quente não, tá, gente? Tô brincando. Olha que forma violenta, né, de eu falar assim. Ai, você não gosta de mim, né? Você vai ficar, nossa, a Sullivan é esquisita, né? Você viu o que ela falou? Nada a ver a Sullivan, gente. Gosta da menina, não. Horroroso, não me conectei com você. Eu posso virar pra você e falar assim, percebi que você, quando pegou a água tal, você, né, você pegou uma água pra mim, assim, meio quente, e não sei, eu me senti estranha, me senti meio frustrada, porque eu gosto tanto, eu tenho uma necessidade de água gelada, sabe? Eu gosto da água gelada, eu queria te pedir, na próxima vez, você, por favor, pega água gelada pra mim. Olha a diferença. Tem uma diferença, né? Você pode até pensar, mas que fresca, Sullivan, né? Porra, tinha que dar essa volta. Mas é só pra vocês entenderem como funciona a construção. Eu observei e eu senti, eu vou falar de mim, não de você. Eu não vou falar que você não gosta de mim. Ah, nossa, como você isso, você aquilo. Eu não tô julgando, tô falando de mim. Nossa, eu me senti estranha, frustrada, porque eu gosto muito da água gelada. O gostar muito da água gelada tá falando da minha necessidade. O Marshall entendeu que as pessoas brigam e discutem porque elas não acessam as necessidades dela. Fantástico. Então, pensa num carro, e ele dá esse exemplo. Esse exemplo é do Marshall Rosenberg, não é meu. Você está dirigindo um carro. Eu adoro nomear as pessoas. Eu não inventei a roda, Você está lá dirigindo um carro, você está plena dirigindo um carro, e de repente, o painel do carro tá lá apitando, assim, tá mostrando que tá faltando gasolina. Ele tá até uma luzinha, você fala, nossa, esse painel tá esquisito, tem um problema no painel. E aí para o carro, você fala, gente, mas é o painel, né? Olha o painel. Não, o painel tá falando. Ele já tá avisando. Ele, na real, tá falando, querida, tá faltando gasolina no teu carro. Você pode parar num posto e colocar gasolina? É sobre isso que ele tá tentando falar. O que a gente faz? A gente fala, ai, como é fulano é estressado, olha a raiva do fulano. Ai, não sei o que lá. E a gente para no sentimento. Porque a luzinha no painel é o sentimento. O sentimento é essa luzinha que fala assim, ó, tem alguma coisa errada. Ó, você tá com raiva, mas ó, tá faltando alguma coisa no seu reservatório. E o reservatório, a gasolina, tá representando o quê? Eu tenho necessidade de algo. Então, se de repente você fala alguma coisa pra mim, você faz alguma coisa pra mim que me deixa mal, ao invés de eu te julgar, eu tenho que falar, nossa, mas o que a Si fez, o que a Bruna fez que me deixou chateada, que me deixou com essa sensação esquisita? Eu tenho que investigar em mim. Pra aí sim eu ter esse acesso
e aí falar com você e trocar essa ideia com você. Isso entre casais é fundamental, esse diálogo. Mas geralmente as pessoas não conseguem. Por quê? Porque, como a gente está falando de acelerador evolutivo, um casal cutuca a criança ferida do outro. É verdade. Que é o que a gente chama... Que é o que a gente chama dos esquemas, né? Dentro da terapia do esquema, que é um braço ali da terapia cognitiva comportamental, que eu uso bastante para os casais. Na terapia do esquema fala-se muito sobre isso. Eles até brincam, é como se você sentisse um cheirinho, né? Daquela pessoa, você fala, nossa, que paixão instigante, que coisa. Não, não, senhores. É o seu cero podre. Não, são os esquemas iniciais desadaptativos que você está sentindo ali daquela pessoa. Você fala, é essa pessoa que vai me ferir mais. É ela. E vice-versa. É como, existe um campo, né? É claro que pela ciência, eles não sabem muito bem explicar, mas a gente sabe, a gente tem outros termos, pode falar campo vibracional, campo energético, né? Existe ali um lugar vibracional do teu campo que está ressoando com aquela pessoa, afinal de contas, laser médico, semelhante atrai semelhante. Sim. Então ninguém chegou na tua vida por acaso, ninguém. E aí para isso a gente precisa olhar com clareza, né? O que está vivo em mim aqui, por que eu atraí isso? E isso é autorresponsabilidade. A questão é, estamos prontos para ela? Mais fácil julgar o coleguinha, né? Mais fácil, porque a gente não precisa crescer, né? Porque aí a culpa é do outro. Porque é mais legal, a né? responsabilidade do outro, aí fica levinho pra mim, né? Aquela coisa. Fazer de E é uma vítima. questão de relação e situação, né? Que você estava falando, pô, nenhum relacionamento chega pra gente a tua nenhuma informação. Se a gente for muito ligeiro e conseguir estar na presença, em plena atenção, ali observando, cara, até aquela parada que você deu, que você viu uma notícia aleatória, não é aleatória. Nada é aleatório. Nada. Se existisse um segundo de acaso, o mundo viraria um caos, né? Vamos colocar por aí. Então, a O presença... Jung tem uma frase muito boa, né? O Carl Gustav Jung, ele falava muito disso, da sincronicidade, dessas conexões, tá tudo muito entrelaçado, é uma grande teia, e ele fala isso demais, né? Enquanto, como que é, gente? Enquanto você... Meu Deus, a frase tá na ponta da língua. Do inconsciente, né? Do inconsciente coletivo? Não, do nosso inconsciente, tá. né? Enquanto você não trouxer o inconsciente pro consciente, ele dominará a sua vida e você vai chamar isso de destino ou de acaso. Mas tá tudo aqui no teu campo, tá tudo aqui nos recônditos. O Marshall, quando ele traz a CNV, é muito interessante porque ele fala muito de você acessar esse lugar. Tá, mas de onde vem essa minha necessidade? Através da nossa linguagem, né? Então, assim, você vai acessando, por que eu quero tanto isso? E olha como se conectam as coisas. Eu vou trazer um assunto meio que paralelo ao assunto da Roberta até, né? Que eu assisti o podcast, gente. Você não assistiu? Assista. Assista. Que é interessante, né? Olha que interessante. O Mark Willing, Não Começou Com Você, no livro dele Não Começou Com Você, ele fala muito da linguagem. Eu falei, isso se comunica muito com a CNV. Por quê? Às vezes a pessoa fala de algo, eu sinto que eu vou ser abandonada, eu sinto que eu vou ser abandonada, eu sinto que eu vou ser... eu não sei se eu nasci pra ser feliz no amor. Eu pego muita gente assim, eu acho que o relacionamento não é pra mim. Tá, mas quem tá falando? Olha que interessante se a gente começa a reparar na nossa linguagem. Da onde vem isso? E aí ele fala que pode vir da ancestralidade. Então parte dessa violência também que a gente tem com a gente pode estar sendo de uma herança lá das nossas mães, da nossa mãe, das nossas avós, bisavós, né, das mulheres que vieram antes da gente, no caso das mulheres e também dos homens. Essa memória Dessa celular memória que está no nível genético. Então a nossa linguagem está trazendo isso o tempo todo. Então eu só trouxe esse adendo, não é o Marshall que traz isso, mas porque se conecta. Tá tudo muito conectado. Eu falei, uau, muito da nossa violência também é uma violência herdada. E aí voltando, pegando o gancho do começo, da onde começou, Sullivan, essa sua necessidade? Em casa. Dentro de casa. Eu olhava para minha mãe se comunicando com meu pai e meu irmão e as brigas que tinham, falava assim, gente, isso não é de Deus, isso aqui tá repreendido em nome de Jesus, isso aqui, gente. Isso aqui precisa de uma extremoção. Falei, não tem nenhuma condição viver desse jeito. Aí foi esse processo, então eu comecei... Que já é uma virada de chave, né? Porque muitas pessoas se acomodam, reclamam, julgam, apontam o dedo e falam... a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mãe, é da minha família, pai. Viveu sempre assim, sou assim, nasci assim. Eu nasci assim, eu nasci A síndrome da Gabriela. Síndrome de Gabriela. Exatamente. Foi isso. Podia rolar uma violinha agora com essa cantora. Mas é exatamente isso. Então o Marshall ele foi desenvolvendo isso e assim tem histórias fantásticas. Ele traz assim relatos de guerras ele parou guerras de 100 anos assim, Marshall.
de tribos que estavam se matando lá na África há mais de 100 anos e que eram extremamente inimigos um dos outros. E ele conseguiu, tem um insetoide querendo participar. A gente tá no meio da floresta aqui. Eles querem participar. Então teve um momento assim nesse processo que ele parou guerras, o Marshall. É emocionante a história. Assim, você lê os livros do Marshall Rosenberg, você chora. Eu chorei em muitos. De emoção. Assim, teve um momento que eu parei e falei assim, meu Deus, Marshall, tinha que ter uns 500 mil de você nessa terra. Sabe? Eu queria ter conhecido esse cara, de verdade. Você lê os livros e você fala, esse cara foi um iluminado. Ele desencarnou em 2015. Tá. Por um triz eu não conheci o Marshall. Porque eu comecei a acessar a CNV. Ele veio, acho que, pro Brasil em 2014, se eu não estiver enganada. E eu comecei a estudar a CNV final de 2015, começo de 2016. Aí eu falei, não acredito. Que droga. Droga. Foi quase. Eu podia ter conhecido o Marshall. Mas tem outras pessoas aí também difundindo. Aqui no Brasil tem, como eu já falei, o Instituto CNV, tem vários outros, CNV Connect. Eu gosto de todos eles, eu gosto bastante. Já fiz vários cursos, assisto as palestras e eu acho extremamente necessário, né? E cada um sendo uma sementinha de falar como que é essa comunicação não violenta, a gente já tem um ganho enorme, né? Enorme. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Exatamente. Einstein, né? bom. Você cria Jung, Einstein, vamos lá. E porque é sobre isso, né? Primeiro você sair do modo automático das fitas, né? Muita fita programada, novamente programações. Você ter atenção plena, né? Porque não é virar um botão. É aquela coisa, cara, se vacilar, tá no dia, aí você vai pra... E tem uma coisa interessante, você falou da fita. Né? Sabe aquela coisa? Parede, mas se tiver um ali, você vai. Então, atenção toda hora. Total. Se manter longe da violência. E você falou da fita de novo e lembrei de uma técnica muito boa que eu passo muitos dos meus casais, que eu atendo, né? Que é a fita cassete. Você é jovem. Você não sabe o que é uma fita cassete? Você que não sabe o que é uma fita cassete, vos digo, pesquisa no Google. Voltando pra cá, é assim, o que acontece? Você tá diante da pessoa, você tem teus filtros, pensa, toda a tua educação, toda a tua criação, teu pai, tua mãe que te educou dessa forma, às vezes, de enxergar o mundo, você tem filtros, né? Até usando a que a terapia do esquema trabalha, você tem os seus filtros. A sua forma de ver o mundo, a sua maneira de ver o mundo de acordo com... Sua lente, A sua lente, exatamente. Você olha o mundo a partir dessa perspectiva. Então, o que a CNV vem convidar a gente? A abrir a perspectiva. Tem a minha forma de ver e tem a forma da Si de ver. Às vezes a Simone tá me falando uma coisa, só que o que ela tá falando pra ela é tipo assim, Su, tá lindo o teu cabelo, que legal. Pra mim tá assim, Su, seu cabelo tá esquisito, hein? Assim, tá estranho, tá meio aqui, tá meio branco, tem uns fios aqui, não sei. Porque é o meu filtro, é o que tá dentro de mim, tá registrado. Si, deixa eu ver se eu entendi direito o que você tá falando pra mim. Você falou que meu cabelo tá legal, mas tem uns fios brancos. A Simone vai falar, não, Sullivan, tô falando que o seu cabelo tá legal. Tá ótimo, tá lindo o seu cabelo. Nem tava vendo Nem o quanto. Então, você entende? Gente, é só exemplos bem superficiais, mas a fita cassete a pessoa te fala uma coisa, você para e pergunta pra ela, respira e pergunta pra ela se você entendeu o que ela tá falando. E isso pra casal é fundamental. Isso é uma chave. Isso é uma chave. Ou, se a pessoa não te perguntar, né, ou seja, se você não lembrar de perguntar, é legal que os dois tenham esse conhecimento, porque, olha, você entendeu o que eu falei? Você quer que eu repita? Pra você entender melhor? Por quê? Porque às vezes a tua percepção vai pra um lado. Então, por exemplo, né, isso acontece muito lá em casa mesmo, meu marido, quando eu falo assim pra ele, essa atitude não é legal. Ele acha que eu tô falando que ele não é legal, muitas vezes. É sério isso? Sim. Às vezes quando eu falo assim, essa atitude é meio infantil, eu tô falando da atitude infantil, não tô falando você é infantil, mas ele entende o quê? Você tá me chamando de infantil. Ainda mais se você não tá num dia muito bom, que parece que tudo tá meio torto, né? Exatamente. Eu falo, não, você é adulto até demais. Você é um senhor de 89 anos, num corpo de 40. Mas o que eu tô falando é que essa atitude, assim como eu posso ter outras atitudes infantis também, essa atitude não é uma atitude de um senhor de 84 anos. É uma atitude de uma criança de 6. Que aí adicionou um gatilho. Exato. Né? Exato, acionou uma ferida. Exato. Mas se eu não tô olhando pra essa ferida o tempo todo, se eu não tô olhando pra isso, peraí, você tá falando então que é a minha atitude, mas não que eu sou.
Exato, meu amor da minha vida. Ah, então tá. Então isso daí pode acontecer com qualquer casal, com qualquer pessoa. Mas é muito importante que você ressalte a atitude, não a pessoa. Ah, você é tal coisa. Eu vou repetir isso até o final. Porque a mania que a gente tem de encaixotar as pessoas. E as relações não estão dando certo, em sua grande maioria, porque existem muitos ruídos na comunicação. É o que você falou da guerra, né? Exato. Gente, os povos guerreiam. E aí, quando você estava falando disso, eu falei, nossa, que louco, né? Porque hoje a gente fala várias línguas, tem várias culturas, tem, enfim, fonética, a própria língua, né? Tem pessoas que não se comunicam no mundo inteiro, enfim. E se a gente vai voltando para as raças de origem, né? Se a gente volta aí, eu dou um salto, nada a ver, né? No podcast, mas que era o início de tudo eram notas musicais, né? A comunicação se vinha através do som, da vibração, da entonação, do tom. Você pega a China. Porque existe na comunicação violenta, por que eu estou dizendo isso, que me veio agora? Porque existe, ok, às vezes a forma rude de falar, mas existe você falar também com uma palavra doce, mas com uma energia, não sei se vocês conseguem entender. Uma tonalidade ali meio venenosa. Isso, sabe? Ou até quando você, por exemplo, você tá hoje WhatsApp, essas coisas, sabe? Nossa. Meu, a gente precisa entender que, né, aqui a gente trata um pouco disso de um ser integrado, que não é só a palavra, né? Vai junto toda a energia, a vibração. Então, chega para a pessoa também que está recebendo isso, não é só a etimologia da palavra, do que aquela palavra significa, mas como aquela palavra é recebida. O rosto, como que você, a expressão do rosto que você faz, né? Quando você projeta para uma outra pessoa. Então, isso que você falou tem muito a ver com uma teoria da comunicação trina, né? O cérebro trino do Mehrabian. Ele fez um estudo que é meio controverso em vários aspectos, mas o que ele basicamente quis falar foi da comunicação coerente, ou seja, da coerência na comunicação. Então, por exemplo, 55% do que a gente fala está no corpo. Se por algum motivo o que eu estou falando não está de acordo com a minha verdade, o meu corpo vai trazer isso. E a Clara vai sentir. Não tem uma verdade nisso. É inconsciente. O teu inconsciente, ele é programado para isso. Os nossos ancestrais lá, pega lá Homo sapiens, lá atrás, Homem das Cavernas, a gente tem essa programação de olhar e falar isso aí, tem onça assim ali, sabe? E fica ali, tipo, não, tem alguma coisa aí que tá errada, tá mentindo pra mim. A gente capta. Instinto. É um instinto. A gente é um ser instintivo. A gente está num processo evolutivo de acessar esse lugar e transmutar. Mas a gente tem que partir do processo de aceitar o que somos agora. Ou, né, ou essa passagem pela qual estamos vivendo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, tem essa base, né, desse lugar, dos 55% que é o corpo. 38% o tom. A forma como se fala, a tonalidade, 7% as palavras. Então, às vezes a pessoa vai treinar a CNV pé da vida. Não, peraí, você quer dizer o quê? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Repete pra mim. Ó, até cuspi. Repete pra mim pra ver. Aí a pessoa assim, eu acho que você tá meio... Não tô com medo, a pessoa tem medo, né? Então não funciona, minha gente. Por isso a importância de respirar e do mindfulness, de observar. Né? Então, é uma coisa que funciona muito, é do tipo assim, tá lá, você tá com o teu marido, com a tua mulher, brigou, né? Você tá bravo, alguma coisa aconteceu, fala, comunica pra pessoa. Ó, eu tô brava, eu tô com raiva disso que você fez, eu preciso respirar, a gente conversa depois, porque acontece muito nos casais de um ficar no silêncio e o outro querer desesperadamente resolver aquela situação. No geral, não é 100%, mas no geral a gente vê muito isso da mulher querer, pelo amor de Deus, vamos resolver esse negócio, e aí começa a apelar e o cara ficar no silêncio, naquele silêncio mortífero que a gente quer morrer, a gente quer matar talvez, alguma coisa ali, a gente quer dar uma capadinha, né? A gente respira e fala, vamos lá, vamos ter na paciência do Buda. Mas se a comunicação acontece, no sentido de o moço virar pra moça e falar, é assim, ó, tô com raiva, tamo junto, mas eu preciso de umas 24 horas e você dá o tempo, é importante ter esse acordo. Por isso que a comunicação ruidosa acontece quando não tem os acordos de maneira correta, quando a gente não tem o acesso aos nossos sentimentos mais latentes, às nossas necessidades. A gente não foi ensinado a acessar as nossas necessidades, porque a gente estava o tempo todo sujeito e tendo que acessar e suprir as necessidades dos outros. De pai, de mãe, de avó da sociedade, da escola, do professor, do tio, e as suas.
né? Então, é o momento de acessar essas necessidades, de olhar para isso e falar assim, olha, porque muito ruído no casal tá relacionado a isso. Eles não têm essa amplitude, essa conexão com as próprias necessidades, e um vai se sujeitando à necessidade do outro. Isso quando um não se anula completamente e vive as necessidades dessa outra parceria. Sim. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter essa conversa, esse diálogo, mas para isso acontecer eu preciso ter noção de quais são as minhas necessidades. E esse momento do silêncio, ele é importante de repente ali para uma das partes, porque geralmente o cérebro feminino, ele precisa falar para se entender. Não é assim entre as amigas? Né? Aí, amiga, deixa eu te Vamos contar um negócio que tricotar. aconteceu lá em casa. Nossa Senhora, a gente mesma vai se entender. Ah, não, já entendi. Já entendi o que está acontecendo aqui comigo, nem precisa falar nada, já sei o que aconteceu. Não é assim, às vezes, você vai falar. Sim. O homem não. No geral, o homem precisa daquele tempo quieto, olhando, pensando, deglutindo, né, digerindo, e aí vai. Né? E depois ele vai estar pronto para uma conversa. Nem sempre funciona, mas é o caminho que o masculino entende. Eu já atendi casais onde era o inverso, onde o homem precisava falar e a mulher ia para o silêncio. Aí você vai ver todo o campo de epigenética, criação e educação. Poxa, aquela mulher, ela cresceu, assim como muitas vezes o homem, tendo que lidar com as próprias feridas sozinho. Então o homem, na década de 60, 50, 40, sei lá, não existia fazer terapia, não existia olhar para o masculino. Não existia homem que tem emoção, isso é coisa de mulherzinha, até para diminuir o feminino, né? Exato. Imagina, isso é frescura, ele coçava o saco e vambora! Né? Não existia um homem que chora, um homem que sente, um homem que... Não podia acessar Você esse está lugar. trazendo isso, né? Está muito conectado às emoções, porque a gente precisa observar, não apontar para o outro, ter o autoconhecimento, observação. Para mim, gente, até a meditação que você precisa respirar. Né? Atenção plena para você não tirar da mensagem programada. E o autoconhecimento da emoção, Total, né? Porque autoconhecimento. você precisa entender qual é a sua emoção, que hoje é uma coisa que está se falando bastante. Antigamente não se falava, né? Tanto assim. Eu outro dia conversando com uma psicóloga, ela falou que já está catalogada mais de 400 emoções. Isso, É, né? isso mesmo. 400 emoções. Quantas você aí em casa conhece? Quantas emoções você conhece que você tem? Divertidamente. Divertidamente. Quem assistiu Divertidamente? Ai, Vai sair mais agora com, Vai. com outras Sim, emoções. eu Meu vi. filho que me avisou. Ó, que Com legal. outro parquinho de E você emoção. sabe que o novas. Divertidamente, rapidinho, só fazendo adendo, desculpa, não quero te tirar, mas ele foi o Paul Ekman, que é o cara das microexpressões faciais, daquela série Light to Me e tal. Foi ele que ajudou a fazer a construção do roteiro ali do Divertidamente. O Paul Ekman é um cara fantástico, inclusive metaforando, tô até fazendo propaganda, metaforando o Vitor Santos, que é de um outro canal, também fala muito do Paul Ekman, né, que são as microexpressões faciais, que tem a ver com essas emoções que a gente sente lá de trás, que a gente deixa sair, mas que... Que é a expressão corporal. que é a expressão corporal. Bem 55% da gente que tá ali, entendeu? Às vezes você tá assim, sorrindo, falando, mas... Mas a tua Tá rindo. E aí ele linguagem, fala, né? S não sei das quantas, que levanta aqui, que mostra insegurança, que mostra nojo, que mostra incerteza. E tem um desconforto nessa fala. São as microexpressões faciais. É bem interessante. Nossa, isso veio me ver agora, me lembrou aquele época do teatro mudo, né? O cinema mudo, que não tinha fala, não tinha era só palavra, expressão, era expressão, né? e você conseguia pegar toda a emoção ali da cena, se comover, ficar feliz, ficar triste, achar engraçado e não achar, e sem a palavra, né? Que é o 7% agora que a gente tá validando. Exatamente. Mas essa questão do autoconhecimento e das emoções, porque para os homens, hoje em dia, já está se abrindo bastante, sagrado masculino, falar, não tem esse negócio, porque isso já se tornou machismo, os homens sentem também, né? E tá tudo bem sentir. E das emoções, mas nós mulheres mais emotivas, mais com a lua, mais com a água, ok, mas mesmo assim não tivemos um estudo. A gente aprendeu na escola, nossa geração já começa assim a ter um desenvolvimento intelectual, ter um desenvolvimento racional, mas não um desenvolvimento emocional, né? Terapia também é algo que antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, era coisa pra louco. Exato. É. Né? Exatamente. Na Então- década de 90, até 2000, 2000 e pouco, não, mas eu não preciso de terapia. Todo mundo precisa. Não, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, minha mãe falou assim, ai, você ficou tão diferente, eu te desconheço. Aí, quando eu falava, mãe, você precisa fazer terapia, não é pra gente louca. Eu falei assim, não, imagina, não quero.
Você mudou demais. Eu falei, mas eu mudei para melhor, né? Mas é porque é como se fosse uma morte mesmo. Morreu aquela pessoa que eu conhecia Sim, para nascer você, né? exato. Porque é isso, a gente vai sendo moldado por todo um sistema, o tempo todo. Sempre tendo que suprir as necessidades de outrem. As nossas, a gente não acessou como que a gente vai suprir. Exato. A gente nem reconhece esse lado muitas vezes. Eu achei muito bonitinho, porque na escola do meu filho, ele vem todo dia, tem uma lição. A lição é o emocionário. Eu tô linda essa conhecendo fase. com ele. Eu tô Muito conhecendo com ele legal. muitas das emoções. E a hora que ele falou, mãe, mas essa emoção eu não sei. Eu falei, eu também não vou saber te definir, não. Vamos procurar. E aí a gente vai lembrando de fase, como ele se sentiu e tudo mais. E esse trabalho de olhar para as emoções quando criança, saber educar esse corpo emocional, Emocional. que tanto fere ou que nos leva às alturas de felicidade, Sim. de realizações, de Aqui, ó. sucesso. Aqui no final do livro do Marshall, tanto nesse quanto no outro, tem a lista de sentimentos, né? Alguns sentimentos universais e de algumas necessidades universais. Que legal. E aqui nesse primeiro tem uma lista um pouco maior. É bem interessante, assim. Eu sempre passo para a galera que passa comigo. Quer dizer, observação, sentimentos, necessidade pedida, que eu resumo, né? E aqui são sentimentos, né? Sentimentos e necessidades atendidas e não atendidas. Estava comunicando porque é legal primeiro, para quem não conhece nada, tipo eu chegando assim, querendo eu também. aprender. Geralmente, o que as pessoas indicam? Eu vou falar a minha opinião, aí você veja aí o que você sente no seu coração. Mas geralmente o que as pessoas indicam para que leia? Primeiro este daqui, que é o básico, comunicação não violenta, e depois os outros, todos, que tem vários. Eu sempre indico ao contrário. Eu sempre digo que vocês comecem por esse, que é a linguagem da paz e o mundo de conflitos. Por quê? Porque aqui você vai entender o cerne da CNV, assim, ela na prática. Como funciona na prática. E aqui ele também fala de sentimento, de observação, sentimento, necessidade, pedido e trazendo prática. E aqui é todo o conceito. Tá. Só que se você não está familiarizado com esse conceito, você vai ler isso daqui e vai falar, não, pera, mas eu não entendi, mas necessidade do que é? Você vai ficar meio boiando. Tá. Aqui você já vai para a prática, entendendo como que ele funciona na prática, como que o próprio Marshall trabalhou isso, por exemplo, parando guerras e conflitos. Ele fala da questão dos guetos, dessa época da segregação, né, de acabar com essa segregação, como que era esse diálogo dele. Né? Então ele se conectava, por exemplo, com a necessidade daquela outra pessoa. Que era isso que eu estava explicando antes, da CNV ativa e passiva. Que a ativa é quando você vai falar e a passiva é quando você recebe um feedback de uma pessoa. Isso é bom para a empresa, isso é bom para tudo. E como é que as pessoas te procuram? Os casais, por exemplo. Como é que eles te procuram? Por que eles te procuram? Vou falar, qual que é a causa? Olha, gente, 95% dos casais me procuram achando que a causa é uma e a gente sempre vai para o principal pilar de uma relação, que é o pilar da funcionalidade, que tem a ver com comunicação. Então, Dentro de um relacionamento. dentro de um relacionamento, a comunicação qualquer é a base. relacionamento, né? Qualquer relação. Principalmente Exatamente. o íntimo da família, porque parece que quanto você é mais próximo da pessoa, você se acha no direito Exatamente. de ter mais liberdade de falar de qualquer jeito. Porque quando você não conhece, ou quando você está ali numa relação social, profissional, você ainda dá, né? Põe aquela, né? 10, você não tá. O corpo pode falar, a pessoa pode não entender muito bem, mas você ainda consegue dar. Agora no íntimo, Não. ali, eu falo na gaveta de calcinha e de cueca, que a gente vai ver. E o relacionamento mais íntimo é esse relacionamento de casal. É onde você sabe bem os podres, né? Onde tá. Então, e geralmente eles chegam por conta de muitos ruídos, a gente não consegue se entender, existe muita dor. Então, assim, tem sempre os casais que falam, a gente tá sofrendo por conta do ciúme. E aí você vai ver o porquê que aquela mulher sente tanto ciúme, e você vai ver, poxa, foram muitas relações, desde a primeira infância, muito desorganizadas. Então, sempre... aí entra muito nessa teoria, por exemplo, do apego, né? O apego dentro dela, a maneira como ela entende a relação, é num processo de desorganização ou de ansiedade. Ou seja, sempre um medo latente de eu vou perder essa pessoa vai embora, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Então, qualquer coisa que o outro faça é uma ameaça. E aí a comunicação vem para a reatividade, né? Então, acontecem esses casos, mas a gente sempre desemboca na comunicação, na maneira como eu comunico isso. Tá tudo bem você ter isso desorganizado, a gente pode trabalhar, mas a maneira como você comunica é o que vai trazer para o outro um conforto ou um desconforto de estar ali, né? Um receio ou não, porque o segredo é o comunicar.
Não tem problema você sentir raiva, não tem problema você sentir... Tá tudo bem, você só precisa colher isso daí. O erro está em você não olhar para isso e falar, nossa, eu tenho alguma coisa errada comigo. Não. Tentar negar, né? Pôr de pé debaixo do tapete, porque aquilo vai virando um... É feio sentir raiva, né, Bru? Não é feio? Não é O aceito, que papai e mamãe falavam? Não, isso é feio, isso não pode. Coisa feia sentir raiva. Não pode fazer assim. Olha, não sei o que lá. E você fala, nossa, eu tenho que reprimir, isso aqui é muito feio, eu sou uma pessoa errada. Eu não mereço ser amada, eu sinto muita raiva. E aí? Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Não, acolha. Acolha a tua raiva, olha pra tua raiva. Lembra, se você não olha pra tua raiva, você vai ficar com o carro parado na estrada. A raiva tá querendo alguma gasolina. A gasolina que tá faltando. Tá faltando gasolina. Então, olha pra raiva, porque assim, a raiva é uma manifestação de algo que você pode buscar ali pra... Exatamente. Olhe para essas emoções. E é assim que essas crianças precisam enxergar, né? Então, as nossas crianças, né? Se comunicar, se conectar com essas necessidades não atendidas. Tá, tô com raiva. Fala pra mim dessa raiva. Pode sentir raiva. Eu quero gritar. Grita. Tá tudo bem, né? O que essa raiva quer te trazer? O que você precisa? Não sei. Então, vamos descobrir. Vamos descobrir. Essa raiva tá querendo te falar alguma coisa? Tá aí, não tá à toa? Né? Imagina, se os adultos crescessem a gente tivesse crescido nessa... Tendo esse suporte, a gente né? hoje conseguiria tranquilamente chegar para uma pessoa e falar, não gostei disso, poxa, né? E é duro, né? É doido, porque as pessoas não conseguem. E mesmo as pessoas que recebem, não têm as orelhas da CNV, como o Marshall propõe, vamos colocar as orelhinhas ali da CNV, que é a escuta. Tá, mas o que ela está querendo falar por trás disso, dessa fala? Deixa eu entender. Se colocar no lugar do outro, no sentido... É dela, não é meu, eu entendi, nossa. Isso também é uma educação, né? Eu lembro que assim, esse negócio da escuta eu fui aprendendo numa roda de xamanismo com o Richard, quando teve o bastão da fala. Bastão. E eu falei, gente, que incrível o bastão da fala. É uma coisa que a gente tinha que usar. E assim, Sim. a gente brincava isso, depois eu comecei a brincar com as crianças. Eu falei, quem tem o bastão da fala tem o poder da fala, todo mundo tem que escutar quando aquela pessoa passar. Isso é incrível, é educar. Eu brinco, né? Eu falo, gente, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas a boca normalmente ela tá mais ativa do que o os ouvir. 2, que é o dobro, né? Nossa, e é engraçado você falar isso, né? Porque geralmente não é uma coisa assim, o outro tá falando, sabe aquela máxima, você vai tomar um café com uma amiga e você vai, sei lá, desabafar com a amiga. Ai, amiga, aconteceu tal coisa. Ah, mas não te conto o que aconteceu semana passada. Tipo, não te conta. Porque ela não tá preocupada com o que você vai falar. Sim. Tem um discurso interno rolando. E a escutativa, né, proposta tanto dentro da empatia, né? Tem um outro, já que vocês gostaram das bibliografias, tem um outro livro muito bom, que é O Poder da Empatia, do Roman Krishnarik. O Poder da Empatia. É muito bom esse livro. Que ele fala, ao invés da introspecção, que é importante, mas ele também fala de você viver um pouco a outrospecção, que é o processo de você entender o outro. Né? Deixa eu ir um pouco para esse universo do outro. Como seria isso? Enfim. E ele fala muito da escutativa e o Macho, obviamente, também fala bastante da escutativa, né? E o que é essa escutativa? É você escutar ativamente. E você não tem nada ali pronto para falar para a pessoa. Às vezes a pessoa não quer um conselho, ela quer uma escuta. Uma presença. Verdade. Como muda a vida das pessoas numa presença? Vocês que são terapeutas sabem disso. O que o poder de uma terapia faz? Às vezes a pessoa... Gente, já... cansou de pessoas que passaram por mim, que às vezes eu nem fiz ali o teta, nem é por multidimensional, nada. Sim. Ela E aí, de só repente, ser ela falou assim, Sullivan, me fez tão bem a sua terapia. Aí eu fico pensando, né? Eu fico aqui, eu acho que os arcturianos mexeram no campo dela. Não, foram os pleiadianos. Não, foi... Aí eu paro e falo, não, foi escuta. Exato. Essa pessoa precisa ser escutada. A escuta cura relações. Verdade. A escuta verdadeira. Abandone um pouco os seus filtros. Abandone um pouco os seus julgamentos. Às vezes o que você pensa da vida não é a verdade suprema. E tá tudo bem. Seja a sua verdade. Então, abandona um pouco e só escuta. Essa sua verdade, nossa, você puxou agora. Eu lembro da Simone, ela mudou muito a minha comunicação. Simone mudou muito a minha comunicação. Quando ela me apresentou, ela mudou muito, porque tinha muito esse negócio da fala, e assim como você tem a minha voz é muito. Às vezes eu falo, gente,
tô brava, mas eu preciso começar assim, ó, eu não tô, mas a minha voz é assim, eu chego assim nos ambientes. E aí, às vezes, a forma de colocar é como se eu estivesse impondo algo. E aí a Simone me apresentou aquela, no meu interessante ponto de vista. Gente, como isso muda a vida de uma pessoa que chega Interessante ponto porque de o meu vista. interessante ponto de vista, você tira a verdade absoluta, aquilo não é uma obrigatoriedade, mas é o meu interessante ponto de vista. É riquíssimo começar uma frase com isso, No meu sagrado ponto de vista, no meu interessante. Exato, perfeito. né? Pra mim é dessa forma. Eu penso muito assim, maravilhosa. Assim, tem uma comunicação super amorosa, né? Super amorosa. Já nasceu o CNV. Ai, meu Deus. É intuitivo. Mas a CNV, ela realmente abre esse lugar do ponto de vista, do entendimento. Então, às vezes, a gente precisa se deslocar um pouco desse ponto de vista, entender o do outro, entender a realidade do outro, né? E vamos absorver, vamos, né, trabalhar isso daí. Nossa, te compreendo, né? Então, por exemplo, nessas tribos que estavam se matando, cada uma tinha a sua verdade. Mas estavam se matando. Existe certo e errado. Mas não tá legal estar se matando, né? Estão se matando. Sim. Tem muita raiva. Vamos entender essa raiva? Enquanto vocês não olharem pra essa raiva, vocês vão se matar. Ah, certo. Então aconteceu. E o macho começou num trabalho ali fantástico. Deles entenderem que, nossa, eles estavam se matando. Era tipo Montecchios e Capuleto, sabe? Romeu e Julieta. Uma coisa que aconteceu lá atrás, no desentendimento lá de trás entre as famílias, e eles perpetuaram isso. E aí o macho foi trazendo e foi encaminhando, né, nesse diálogo, nessa linguagem do entendimento, da compreensão, do acolhimento, sem julgar. Mas você tá errado, você tá lá, porque o certo e errado é isso, não existe. Todos estão certos ali, e aí? Como é que faz? Não Dependendo de qual é a lente, né? Que você Exatamente. Na família de um, eles estão certos, na família do outro, eles... E aí, como faz? Então, nossa, foi interessantíssimo, porque dentro desse processo, assim, ele conseguiu acabar a guerra. Eles se pacificaram, sabe? Mas na escuta ativa, assim, na presença, no estado de presença, né? O mindfulness. Então tem que ter um norte. Imagina aí é o que eu falo da grandiosidade do macho, né? Imagina esse ser diante de uma guerra, ao invés de ele falar assim, Essa guerra foi onde? Foi na África. Nossa. Eu acho que é nesse livro que ele fala, eu não lembro exatamente onde que foi, mas foram duas tribos da África que estavam se matando, assim. Mas foram inúmeras guerras, assim. Imagina que ele era dos Estados Unidos, ele também foi para um conflito lá no Irã, se não estiver enganada. Foi também lá no Oriente, imagina, eles tinham bombas, no Afeganistão, foi no Afeganistão. E estava tendo algum conflito lá também, e quando ele chegou lá, parou a guerra, né, para a chegada do macho. E aí ele chegou lá e, poxa, aquelas bombas vinham de onde, né? Dos Estados Unidos. Automaticamente, você é nosso assassino. E ele ficou impactado com aquilo. Tudo que ele não quer guerra, imagina. Aquilo mexeu com ele. Então ele precisou de um tempo para acessar, para sair do ego. Imagina, você tem que ter um tempo para sair do seu ego. Não é sobre mim que ele está falando. É uma dor dele. Então, é por isso que ele fala, o que está vivo no outro? Você precisa saber antes o que está vivo em mim, em você. Né? Então, a CNV se trata muito disso, o que está vivo, o que vive. O que está pulsando para a gente trabalhar isso que pulsa. Não negar. Sim, Né? é o acolher, né? né? É o acolher. A gente sempre vai voltar para Eu falo que esse daí é um segundo degrau, né? Porque você vai no primeiro, que é reconhecer a si mesmo. Sim. Porque aí você se reconhecendo, você entendendo que você tem dores e que você tem falhas e que você tem reações e transcendendo, podendo dominar. Porque eu acho que a gente não consegue expurgar totalmente, porque é aquilo que ele falou, vacilei um momento, perdi a atenção, mas você tem um domínio sobre aquilo, você já não é mais dominado pelas suas reações. Aí você tem o segundo passo, que é já entender que a dor é do outro, que tá tudo bem, como eu posso acolher. Com verdade, né? Sim. E aí você vai galgando um espacinho de cada vez. É uma coisa interessante. Se iluminando. Nossa. Porque é uma iluminação. É uma iluminação. Eu vejo, assim, você estava falando da guerra, a gente está falando de um período mais macro e a gente foi num período micro do relacionamento, do íntimo, do casal. A primeira vez que eu ouvi falar sobre comunicação não violenta foi quando eu estive em Piracanga, que eu morei na comunidade, e tinha uma pessoa, na verdade, eu acho que era uma pessoa só que estava lá, e ela fazia este trabalho porque é uma comunidade, que todo mundo vive, eu brinco que lá não é uma ilha, mas parece um Lost, né? A gente fica isolado de tudo. E a gente vive realmente um pouco mais do que uma
uma cidade, poderia, porque é uma estrutura menor de comunidade, e são pessoas, né, com seus eguinhos, passeando pra lá, passeando pra cá, eguinhos achando que são mais evoluídos, eguinhos achando que, enfim, eguinhos, e se tem as discussões, e a primeira vez que eu vi foi na escola, que tinha lá na Ecovila, e entre os alunos se fazia a roda, e essa pessoa, que era uma facilitadora da comunicação não violenta, ela fazia, e aí ela chamou os pais para entender, porque muito do que as crianças estão reproduzindo lá, elas estão vendo em casa. Sim. E aí começou a tratar, e aí eu vi em outras situações entre moradores que tinham conflitos, ela vinha, falava, trazia, e ela era uma... intermediava, porque ela estava ativa ali, como a gente, por exemplo, assim, eu não sei como falar, é uma mediadora, né, como você, então ela faz a pergunta que talvez a gente teria que fazer no silêncio, ela fazia a pergunta e aí você falava o que você sentia, e toda hora ela policiava, tipo, você não pode falar do outro, eu quero que você fale de você, como você se sentiu nessa situação para que o outro consiga compreender você. É isso que eu faço nos casais, exatamente. É isso, né? Eu lembrei agora, gente, eu tive um momento, assim, muito forte com a comunicação não violenta, e aí a gente foi do micro pro macro, eu falei, cara, o meio do caminho, porque é uma sociedade, né? A comunicação, o relacionamento. Ou você causa guerra, ou você causa amor através dessa comunicação, dessa empatia. Ou você gera empatia. Exato. Ou você gera... Ou você gera repulsa, né? Repulsa. Todo ataque gera uma repulsa, e é aquilo que eu falei, luta e fuga. Nosso cérebro automaticamente, né? Trazendo essa teoria do cérebro rápido, do cérebro devagar, aqui é o cognitivo, né? Então, o nosso córtex pré-frontal, ele tem um tempo para processar, e esse momento que a gente tem para articular as palavras e para articular uma linha de pensamento. O cérebro reativo, né, o cérebro mais rápido, ele vem ali da parte basal, o cérebro reptiliano, né, que a gente fala, junto com o límbico primitivo. Então ele vai automaticamente, amígdala cerebral, né, sistema simpático, tudo ali é ativado, sistema nervoso central, pá! E você vai. Por quê? Porque... é isso, os homens das cavernas, eles não tinham tempo para pensar, será que tem onça ali atrás daquela moita ou não tem, gente? O que vocês acham? Votação aqui para ver quem tem onça. A onça já matou os 3 nesse intervalo. Não tinha esse tempo. Mexeu a moita, corre. A gente carrega isso. Sim. E a gente carrega isso também na nossa linguagem. Então, por isso esse tempo de entendimento. E você foi falando aí, foi me vindo, enfim, vários flashes, né? Você foi falando, foi vindo os flashes, né? Ela sentava, né, olhava e tal. É quase um estado de meditação quando você está diante de um conflito. O mediador, ele tem que entrar no estado de total meditação para se conectar com o que está vivo. Quando você fala isso, você quer dizer que a sua necessidade é isso, a fala. Não, porque fulano fez isso comigo, eu fiquei brava e jogou o lixo lá e tal. Então você está me trazendo que a sua necessidade é que você tenha o seu jardim limpo, que você gosta de limpeza, de organização, e isso traz para você frustração, porque você limpa. Isso mesmo! Entendi. Fala isso para ela, que você fica frustrada, triste, chateada, E aí ela vai lá para a pessoa, e aí a pessoa fala assim, não, porque para mim é mais prático, tal, eu não sabia que ia causar. Olha a diferença. Então a pessoa cai em si e fala, nossa, pera, é porque ela cuida tanto do jardim dela, eu vou lá e jogo lixo na calçada de qualquer jeito. Eu olhava tanto pra mediadora, e o negócio pegando ela, tipo, numa luz. Pleníssima, usando as palavras corretas. Olha, agora eu tenho uma formiguinha passando por mim. É exatamente isso. E aí ela tem, ela assim, numa plenitude, porque é isso, né? Pensa que aí, esse eu acho que é o nível 3, eu tava buscando o nível 3. O nível 1 é você, o nível outro é você empatia pelo outro, você absorve. O nível 3 é você conseguir intermediar sem o seu eguinho tomar parte, ter o julgamento no outro. Aí já um profissional. Aí fez PJ na comunicação não violenta, que você é o caso subiu mais um degrauzinho. Você ouvindo ali os dois lados, você vendo as dores dos dois e se conectando com essas dores. E é delicado que você tá mexendo com as dores, né? Com as dores, com as crianças feridas. Então e dá pra ver ali, ó. Muito... E você vê, por exemplo, questão de casal, às vezes você fala assim, meu Deus do céu, tem muita toxicidade no campo. Dos dois. Mas foram toxicidades que ambos receberam. E aí, sabe, pra você trabalhar... Você não pode chegar e falar assim, você é uma pessoa tóxica. Nunca, jamais. Só que já chegaram pessoas pra mim falando, porque minha terapeuta falou que eu era tóxica. Entende? É muito complicado, assim. Eu já atendi uma pessoa que ela veio destruída de uma sessão de terapia lá com uma psicóloga mesmo, que virou pra ela e falou assim, não, porque você
tóxica e você está se fazendo de vítima. E ela tinha borderline. Não se fala isso para uma pessoa que tem borderline. Né? Uma pessoa que sofreu muita violência na adolescência e provavelmente na primeira infância. Então tem que ter um acolhimento. Claro, direcionei para um psiquiatra, tem que fazer todo um tratamento, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu? Mas acolhimento, gente, tá faltando tato para os nossos profissionais. Medicina, você vê isso muito. Nossa, muito. Muito. Uma comunicação sem nenhuma empatia. Tem a doutora Elizabeth Kubler, que trabalhou com pacientes terminais, né? Foi ela, inclusive, que trouxe as 5 fases do luto. Né? Tá. Então, a negação, raiva, todas essas partes que você vive do luto ali, né? Que hoje a gente entende que você vive até num término de uma relação. Sim. E a doutora Elizabeth Kubler, ela parte desse princípio de que quando uma pessoa está morrendo, quando uma pessoa está nesse processo de quase morte, né? De vivendo, porque foi daí que vieram essas fases, né? Quando ela está nesse processo, o convite que se faz ali é a escuta para esse paciente. E os médicos chegavam e ela olhava para aquilo, ela era uma psiquiatra também, né? Então ela olhava para aquilo e falava assim, mas cuidado. Ah, você vai morrer em 6 dias e você quer o quê? Que chame alguém, tá. Senhor do céu. Hã? É como se dá um diagnóstico, né? Tem alguns diagnósticos que quando você comunica a pessoa e a pessoa recebe, ali ela assina já o atestado, o óbito, né? E tem outras pessoas que é o mesmo diagnóstico, mas a forma na qual às vezes é dado, ou a forma na qual é a escuta, porque também existe, aí também é esse momento da escuta, né? Eu escutei que eu tenho aquilo, então aquilo, eu escutei aquilo, então calma, é um desafio que eu preciso superar, o que tá vindo aí na minha vida, que vai me fortalecer, que vai crescer e tudo mais, né? Então é como você vai enxergar muito diagnóstico, né? Exato. Eu passei por uma experiência essa semana, né? Que nós fomos no hospital e o médico falou assim, você tem isso. Tá, mas isso eu não tô entendendo. É tal coisa. Usando termos técnicos. E eu falei assim, doutor, por favor. Você tá me deixando agoniada. Fala uma linguagem que a gente entenda. Você tá com câncer. Eu tipo, como é que é? Você vai e pega um especialista. Tá, tudo bem. Eu falei, sabe quando o chão se abriu, né? A pessoa não tem tato nenhuma pra falar. Nenhum. E assim, não tinha ali um laudo que realmente comprovasse que fosse. Eu falei assim, caramba, ferrou, né? E agora? Aí fomos para São Paulo, pegamos um outro médico. Eu falei assim, não, foi assim, de uma falta de tato, de uma... Imagina se você é uma pessoa hipocondríaca, por exemplo, que já teve um histórico. Imagina, uma né? irresponsabilidade. Foi muito irresponsável da parte do... E violento. É disso. É muito... sobre isso, né? O outro super gentil. Não, imagina, tranquilo. Eu falei, ufa, e dá aquele... porque até então, né, chegar o dia da segunda consulta, tava aquele peso. A mente pesada. E aí? Nossa, você tá falando disso, olha que legal, né? A gente até antes aqui nos bastidores falou que às vezes você tem que usar uma parte sua mais incisiva até para se proteger nesse lugar, né? Então o Marshall, ele fala no livro que ele fala sobre a raiva, né? O sagrado propósito, uma coisa assim da raiva, que é bem fininho esse livro. É um dissidente desses todos dele, né? Então ele fala só sobre a raiva nesse livro. Que às vezes tem momentos que a raiva ela é necessária. Então, por exemplo, no processo de defesa. Quando eu estava grávida da Clara, eu era vegana já. Eu veganizei na gravidez, no começo da gravidez já, que eu senti que a Clara queria ser vegana e realmente ela não aceitava nada de derivados, passava mal e tal, não sei o quê. Isso a gente está falando de 16 anos atrás. Imagina, 16 anos atrás, veganismo eram uns extraterrestres descendo na Terra. Não, se você 16 anos atrás, você com é um ET, certeza. né? Tipo, não existe isso, imagina, medicina, então. Eu te conhecia um médico no Brasil que falava disso, que era o Dr. Eric Zwift. Não se falava. Grávida ainda? Nossa. Grávida. Seu bebê não vai crescer. Aí a médica virou pra mim, isso assim, eu já tava escutando da família, eu precisei usar muito, na época eu não tinha o conhecimento da CNV, só tinha o conhecimento da, tipo, pancadaria, né? E aí, mas hoje eu entendo que aquilo foi muito necessário. Porque se eu não tivesse aquela mente forte, aquele stop, eu teria sido influenciada por aquela médica e por toda a sociedade que queria que eu comesse carne. A minha tia lá do Nordeste ligou, você tem que comer carne, porque essa criança vai...
E eu falei assim, você não manda na minha vida, você não paga minhas contas, e é sobre isso. Eu falava exatamente assim. A médica virou pra mim, imagina, a médica pra uma pessoa hoje, pra nossa sociedade, ela é a suma autoridade. Então imagina a médica que estava fazendo meu acompanhamento, né, virou e falou assim, essa criança vai nascer desnutrida, eu preciso te informar, e você vai ter anemia. Ela estava dando ali uma sentença pra mim. Eu não aceitei essa sentença. Eu bati na mesa e falei, a partir de agora, tua função é escutar o coração da minha filha. É só isso que você vai fazer. Da minha alimentação cuido eu. Até porque, na faculdade de medicina, você tem o quê? 10 horas de nutrição? Eu tô lendo sobre nutrição desde que eu me tornei vegetariana. Desde os meus 15 anos. Então talvez eu entenda um pouco mais que você. Principalmente sobre dieta vegetariana e vegana. Ali parou. Foi Um um choque. lugar que eu coloquei que é sobre também se proteger. Então, essa comunicação, ela também às vezes precisa existir, claro, de uma maneira correta. Eu acho que hoje eu falaria de uma outra forma. Doutora, obrigada, a sua opinião, eu falaria de outra maneira. Mas naquele momento foi uma forma que eu encontrei de proteção. Por quê? Porque isso é também sobre, eu não preciso me deixar ser influenciada pelos valores de outras pessoas, pelas necessidades. Isso é o valor dela. É o que ela aprendeu durante todo o processo dela dentro da medicina. Eu já tinha acesso a médicos veganos, quer dizer, o Dr. Eric e outras pessoas, né, nutricionistas que estavam trabalhando com veganismo já há um tempo. Então eu já tinha outras informações privilegiadas na frente dela. Mas eu precisei dar esse corte nela. Ela nunca mais tocou no assunto. E aí foi muito legal, porque a Clara nasceu com 4 quilos, Olha só. 51 centímetros e meio. E o que eu fiz? Levei a Clara pra ela ver. Desnutrida, né, doutora? Mas eu fiz isso, eu vou te contar. Eu não tava vegana, mas na gravidez do meu filhote eu não comia, eu era vegetariana, não comia carne. E foi a gravidez inteira, esse parto que o menino vai sair pequeno, não sei o que, super saudável, grandão. Eu ficava desfilando com ele. Enorme. Se O conhece o Cacá é Cauê, enorme. acho que a Su nunca viu, meu filho. Não. Ele é enorme. Entendeu? E ele foi, aí até ele ir pra casa dos meus pais, ele mesmo, criança, bebezinho, nunca comeu carne. Então. Foi comer depois de grande. Mas é exato, e aí eu tô dando esse exemplo porque é uma forma da gente entender que às vezes tem um momento que você tem que dar um stop na pessoa. Tá, entendi, mas isso é seu, né? Isso não é meu. Tá tudo bem. Então, mas a partir do momento que você também tem esse autoconhecimento, né? É outra coisa. É outra coisa, porque aí você escuta, às vezes, né? Muda de médico, só vai embora e fala com muita gratidão e nunca mais volta. Porque é isso, né? Às vezes quando a gente tem essa parada muito... É uma energia... Aí falando de nós, né? O corpo, ele tem uma descarga, eu sinto isso. Essas emoções, elas precisam ser... trabalhadas, elas não podem ser sucumbidas e elas precisam olhar, porque é uma descarga energética, física, que a gente sente no corpo quando tudo isso acontece, muito intensa. Então, quando você chega num nível de autoconhecimento, no qual onde a opinião, o julgamento do outro, ele não te, né, te causa tanto influência, tanto desconforto, é uma coisa que você, tipo, puta, eu não vou comprar essa briga, sabe? Exato. Ai, tá tudo bem. Falou tudo. Você está realmente em paz, você não está contendo aquele nervoso que você só tá, tipo, você educada. Não, você consegue lidar, essa é a diferença, E né? reconhecer o do outro também, o que tá chegando do outro, né? É dele, Assim, é não é dele, vou dar um tempinho, amanhã a gente vai conversar e eu tenho certeza que o tom vai ser diferente. Você pratica isso comigo direto. Tem hora que eu tô, mas assim, por isso que eu tô falando, eu falei, gente, pra mim é muita coisa. Eu vim de uma comunicação, assim, tá ouvindo, né? Pai, mãe, tá ouvindo, né? Vim de uma comunicação em casa que não é nada doce, inclusive, né? Vou pegar esses livros, adoram ler, vou distribuir lá em casa. Mas assim, então, esse exemplo não vem, eu acredito que quando a gente fala de ancestralidade, momentos de guerra e tudo mais, muito menos, né? Isso daí é algo... Mas estamos aqui para isso, somos o fruto para fazer essa quebra desses padrões, para fazer essa mudança a partir do momento que a gente toma essa consciência, né? E é muito bacana porque quando nós fazemos isso, como às vezes a Si faz comigo, porque ela tem mais esse jogo, e eu recebo isso dela, eu aprendo em ver. É um espelho que me ensina a falar, olha ali, ela teve aquele momentinho que ela, tipo, entendeu, ela foi... Aí quando vem para mim, eu falo, ok, vou entender um momentinho, e a gente vai aprendendo. E assim se tem uma relação, né? E aí a gente, uau! E acolher, né, também, porque reconhecer é a empatia. É a empatia. Total.
né? Faz parte do processo dela de enxergar, de peraí, Total. não, mas por que que eu tô falando assim? Por que que eu tô agindo assim? E eu reconheço e dou espaço, né? Aí Nas no outro relações dia é íntimas, A gente totalmente... chega assim, ai, cara, aquele dia eu não tava bem. Tá, mas aí rola, não dessa forma. Mas quero super praticar, porque acredito que é isso. Aí agora me veio aquela sua fala. Eu imagino essas luzinhas do mundo, sabe? Pessoas começando a Pensar despertar, a diferente. acender e a poder dominar os seus instintos, porque se a gente não, em algum momento, escolher dominar esses instintos e deixar, eu sou assim mesmo, a Não, crise de Gabriel. Cara, a gente nunca vai sair dessa. Não vai evoluir. Então, não vai Não evolui. evoluir. Não vai sair do lugar. Síndrome de Gabriela é uma das piores coisas. Ah, eu sou assim, nasci assim. Não, você não nasceu assim, você aprendeu a ser assim. Tudo é hábito, né? É uma Exato. habilidade. A comunicação é uma habilidade, você aprende, né? Você aprende a se comunicar. E a CNV é uma habilidade que você vai aprendendo, exercitando, né? Trabalhando. De vez em quando dá aquela escorregada. Sim. Aí você se arruma. Total, E total. volta e Fala tá aí na tudo prática, certo. na prática. Na no seu uso, prática. fala, você escorrega assim de vez em quando. Sim, mas é muito interessante. Pra não ter a frustração, né? Porque eu, às vezes, quando eu tô nesse Não, embate total, assim, rola Bruna. aquele puta, meu, eu tô lá. Eu brinco o negócio do mas é real, assim, você tá lá, você fala, daqui a pouco, É. Bruna, Já começa do vira e zero. mexe na relação, vira e mexe eu dou uma escorregada. E aí eu olho e falo, tá, peraí. Aí eu volto. E é muito interessante que a CNV ensina a gente a humildade, do tipo, respira e reconheça. Não, tá bom, eu errei aqui, sinto muito, deixa eu olhar pra isso daqui, né? E aí você tem que lidar até com a pessoa que não tem a CNV, vira pra você e fala assim, tá vendo? Você errou, tá vendo? E aponta o dedo. E E aí também acolher isso. Aí você acorda e fala assim, eu errei, eu sou humana, né? Tô aqui, tô aprendendo. Cara, o ego fica dentro, falando, não tá o deixando ego- eu me manifestar. Mas é muito legal, porque com o tempo esse ego, ele fica assim, tá bom, tá. Ah, tá, agora tá doido, tá. CNV. E o ego, agora eu perdi. Mas é ótimo, porque as coisas se resolvem muito mais rápido. Sim. A gente acha que uma conversa de 1 hora e meia, nossa, é muito tempo. Não. Em 1 hora e meia você está resolvendo uma coisa que poderia se arrastar por 20 anos. Exato. Entende? Quantas relações que eu pego, porque no ano tal e aconteceu tal coisa, a gente não conversou. Se as pessoas conversassem mais, eu falo que o casal ele tem que ter um momento na semana. Na semana não dá, que seja 15 dias. Que é um momento de atualização. Sabe? Atualizar, essa semana eu me senti assim, eu vivi isso, tal coisa aconteceu comigo, tal coisa. A produção tá enlouquecida aqui com esse assunto, pra vocês verem. Vocês não estão entendendo, esses ruídos da comunicação, pra exemplificar. Então, e aí é muito isso, assim, das pessoas não acessarem esse lugar. Né? E você percebe esse movimento de dificuldade mesmo de acessar esse lugar. E tá tudo bem. Né? Você vai aceitando, você vai acolhendo, você vai trabalhando e transcendendo e transmutando. E às vezes você vai escorregar. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Só reconheça. Nossa, realmente aqui não precisava ser dessa forma. Podia ser de outra maneira. Né? Hoje eu não falaria dessa maneira com a médica. Na época, foi a maneira como eu encontrei. Necessária pra mim na época, porque eu era muito nova e aquilo ali poderia me influenciar. Então, às vezes, né, é a maneira como você entende. Hoje... Às vezes o instinto, ele é necessário, vamos Sim, colocar pra sobrevivência, assim, em alguns momentos, É a base. Por exemplo, se você tá andando com seu filho na rua... né? O equilíbrio também. Não vamos virei anjo, criança. Você tá andando com teu filho na rua. Aí ele solta a tua mão e vai pro meio da rua. Pode passar um carro. O que você vai fazer ali? Você vai falar assim, filho querido, amado, idolatrado, salve, salve. Saia do meio da rua, ó amado. Morreu. A criança já tá lá com Buda. No céu. Você tem que, não faz isso. É ou não é? Pelo amor de Deus. E segurar. Então, ele dá esse exemplo. O Marshall dá exatamente esse exemplo no Criando os Filhos. E aí depois o filho dele, ele fala desse exemplo e o filho, pai, você foi muito violento. Não, eu não fui violento. Eu fui rápido. Eu fui incisivo. E você me deixou com raiva. Eu senti raiva porque eu tive medo de perder você. Olha que forte isso. Ai, gente, me arrepiou toda. Eu fiquei E a com medo sinceridade de falar isso, né? sim, Como sim. a raiva muda, transfigura. A CNV muda a relação de pai e filho. Assim, a minha relação com a Clara é uma relação muito transparente. Ela leu esse livro. Ela leu o Comunicação Não Violenta. Ela leu 2 Comunicação Não Violenta já. E os pequenininhos ela leu quase todos.
Então a gente trabalha muito na CNV. Quando às vezes ela percebe que eu tô mais... mãe, você não tá bem. Você já entendeu o que tá acontecendo aí dentro? Eu, nossa, filha, é verdade, eu não consegui parar pra olhar. Ah, mãe, então para um pouco. Você não tá bem. Mãe, você tá meio... Sabe, do nada ela... Mãe, você tá meio estranha. Tá TPM, tá olhando pra isso. Por que você tá triste? Por que você... Ela saca pelo meu tom de voz. Eu tô mesmo, claro. Ela me dá uns toques. Essa nova geração... É uma vez só que eles precisam ler isso aqui, gente. Sim. E já pum, 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 pum. Ela até brinca que ela meio que é terapeuta dos amiguinhos, assim. Que ela fica... Porque eles são muito rápidos, sabe? Então, tipo, eles pegam... E tá aí, não à toa que veio essa ferramenta, né? Falar em nova geração, assim, ouso dizer, né? É tanta quebra de paradigma que eu não quero fazer, porque eu não faço igual, não sei o que quebrem esses velhos padrões também, né? Vocês têm essa alegria, facilidade, glória, quebrem esses padrões, sejam, né, as novas sementes da terra. E a gente, como pais, né, nessa linha dos pais, poder primeiro mudar a nós, né? Porque é legal a gente querer usar, conhecer uma coisa nova, você tá fazendo aquilo, você não fez nada ainda, reforma íntima não aconteceu. Não é? É muito isso, né? Você, tipo, só reproduz, você replica a informação, mas você não pratica. Eu tenho casais que é exatamente isso. Não, Sully, não fala aquele negócio lá que você falou só pra mim. Aí o que eu falei só pra mim? Não fala, que é violento, lá, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, mas ó, você aprendeu isso? Eu tenho que falar, mas você incorporou isso? Porque isso pode ser uma violência também, né? De querer impor pro outro. Sim, total. É muito engraçado isso acontecer. Porque tem as violências que elas são muito fáceis de você pegar, porque né, elas estão ali. E tem as sutis, que são as mais introsas, né? Que é aquela que você, aquele sorriso que aquele veneno que vai em doses homeopáticas, poucos, né? Quando isso é você mais vê, isso. Sim. Aí é mais complicado de você lidar, porque isso tá de uma certa forma, tanto para a pessoa que faz, quanto para a pessoa que recebe, que às vezes é a dose diária, né, do veneninho. É uma coisa que você não pega, assim, né? A pessoa não reconhece. E às vezes demora até anos para reconhecer, né? Quando é muito escancarado é mais fácil, porque aí tá ali, né? Colado. Ai, gente, incrível. Essa violência do sarcasmo, da ironia é uma das piores. É uma das piores, é o que você mais encontra nos casais, em tudo, assim. E você vê as crianças multiplicando isso nas escolas. Sim. Porque é como os pais se tratam, essas alfinetadas. E isso cria um campo vibracional péssimo para a família. Sim. Fica instalado ali e a criança absorve isso. A criança, ela vai absorvendo esse campo. Exato. E uma coisa que eu noto também nas crianças em escola é que mesmo que uma criança não veja, não tenha esse exemplo dentro de casa, se um dentro da sala tem, contamina todos. Isso ficou, para mim, tem ficado muito claro, né? Então, é o que eu te falei no começo, né? A gente precisa levar essa comunicação não violenta para as escolas, a gente precisa levar para as empresas, a gente precisa levar para dentro de casa realmente, incorporar essa nova postura, né? Para poder realmente transformar o afeto, despertar a empatia. E eu acho que isso vai trazer ser humanos, né, que eu digo essa nova geração, ser humanos mais empáticos, mais equilibrados, sabe? Mais acolhedor, de se colocar no lugar do outro. Então assim, tá ok, você tá me provocando, isso não é meu. Isso é seu. Isso é seu. Ai, desculpa, gente. Si, só para trazer exatamente isso, né? Essas crianças, elas vão replicando dentro da escola. Obrigada, amiga. Numa necessidade de pertencimento, de ser visto, porque a pertencimento é uma necessidade universal. Todos nós necessitamos pertencer, aonde quer que estejamos. Então, a escola é o primeiro contato daquela criança com o social, com a sociedade. Então, se fulano é assim, ciclano e beltrano, eu também preciso ser assim. E eu preciso ser acolhido, eu preciso ser... Então, deixa eu ser igual. Exato. Deixa eu ser igual. Se eu for diferente, eu vou ser excluído. E é aquilo que a gente volta novamente lá para o Homo sapiens. Se ele fosse excluído, ele ia morrer, porque eles entenderam que em grupo sobreviveriam. Exatamente. A gente e é uma coisa isso. que eu bato muito na tecla, né? Tudo bem ser diferente. O diferente, às vezes, não é que está errado,
né? O diferente é diferente. É diferente. Ponto. Exatamente. E tá vendo? A gente precisa das diferenças para criar coisas novas, né? Exatamente. Criatividade vem das diferenças, né? Exatamente. E é isso que a CNV tem como base, tá tudo bem. O outro pensar dessa forma, você pensa, você aprende com o pensar do outro, né? É a máxima daquela charge do 6 e do 9, né? Um vê 6, o outro vê 9. Se mudar um pouco de lugar, ele também vai ver 6, né? Então, é a questão da perspectiva, né? Tá tudo bem? Não, eu engasguei, eu acho que eu devo estar aqui falando. Ai, ai. Agora passou, eu tava segurando a tosse. Olha lá, não pode segurar, vocês estão vendo? Pode. Ela tá com uma necessidade de tossir, tem que tossir. Ai, mas Ela sentiu. Ela Tá sentiu, tá vendo? A pessoa ficando vermelha, assim, ó. Roxa, né? As Vai ficando lágrimas roxa. caindo, né? Eu tô Tô ótima. emocionada, amiga. Eu tô aqui fazendo uma graça, futuro. Mas é isso. Bom, a gente está com o tempo super já ultrapassado, né? Olha lá o Roger. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, Vocês querem mais? né? Sobre... É incrível, a gente pode aprofundar em vários Vários campos. Então, deixa uma mensagem, assim, acolhedora, uma mensagem que você acha que vai fazer a diferença para essa pessoa que vai estar assistindo a gente. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês, sejam casais, sejam pessoas solteiras que tenham amigos, ou pessoas pais, ou mesmo jovens, escutem. Coloquem ali as orelhas da CNV, escutem de maneira presentificada, ativa. Coloquem-se diante do outro como uma alma, né, vazia, né? Tô aqui, tô diante de você e eu só quero te escutar. Isso vai mudar não só a vida do outro, como a tua também. Né? Se proponha isso e você vai receber um pouco mais disso, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida, na sua existência. Você vai voltar um pouco até a sua criança, né? A curiosidade da criança. Exercite mais essa curiosidade. Abandone um pouco as certezas. Né? A gente não sabe de tudo. Enfim, adote aí a filosofia do Sócrates, só sei que nada sei. Eu acho que essa é a base de uma nova humanidade. Né? A gente precisa aprender a escutar com clareza, com tranquilidade, para a partir daí sim também se acolher, né? se acessar. Né? Essa escuta ela transborda. Eu acho que isso. Que lindo, maravilha, gratidão. Eu que agradeço pelo convite, uma honra. Pra te encontrar, quem tá assistindo, como que faz pra Super tranquilo, Sullivan Sena, com 2 L's, N no final, né? Sullivan Sena, S-E-N-A, underline no final no Instagram. E no YouTube é Sullivan Sena também, S-U-L-L-I-V-A-N no final, Sena. Vocês vão encontrar lá uns 35 vídeos, se eu não estiver enganada. Prometo alimentar mais meu YouTube, mas vocês já vão encontrar inclusive toda a série de CNV, de as fases do luto, dentre várias outras coisas. Maravilha. São aí os canais. Meninas, gratidão obrigada, por esse convite, gratidão. me sinto honrada. De verdade, muito obrigada a vocês que assistiram. Eu espero que a comunicação não violenta faça parte aí do mundo, né? Essa escuta, ela é muito importante e esse amor próprio, gente, é a base de tudo. Sim, já transformador. Já virou várias chaves aqui. Pra você também que gostou, deixa aqui nos comentários. Coloca aqui pra gente como que é a sua comunicação, como que vai ficar a sua comunicação depois de ver esse episódio com a Sullivan. Se não é inscrito, se inscreve aqui, né? Deixa esse joinha, compartilha esse vídeo, né? Fortalece bastante a família. É isso certo? E muita gratidão Gratidão, por esse encontro, por essas gratidão. informações. Gratidão Até o a próximo vocês, encontro. até a próxima. Até, gente. Até.